Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui eu recebo a Ana Pereira, que é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, o CEDIM aqui em Alagoas, e também do Instituto Feminista Jared Viana. Nosso assunto, nossa pauta vai discorrer sobre as ações, um balanço das ações tanto do CEDIM quanto do Instituto Jared Viana e também as expectativas para o novo ministério que está atribuído as funções e as políticas públicas relacionadas à mulher, à família e aos direitos humanos no governo Bolsonaro. E aí eu agradeço mais uma vez aqui a presença da Ana Pereira e comecemos pela expectativa sobre as políticas que serão desenvolvidas pelo Ministério a partir dessa nova formatação. Como se avalia essa nova formatação? Bom dia, Gorete. É um prazer imenso estar aqui. Gostaria de agradecer em nome do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher e dizer que 2019 começa com uma série de desafios, né? E nós mulheres somos muito movidas a desafios. E eu digo que a atual conjuntura, ela estava anunciada. Eu digo que 2019 não começou agora, começou lá em 2013 e talvez um pouco antes, quando nós, dos movimentos sociais, deixamos um pouco o processo da formação política um pouco de lado. Então, 2019, quando nós pensamos do ponto de vista das políticas para as mulheres, nós precisamos lembrar que a primeira coisa é aguardar um pouco, né? Apesar de estar anunciado, nós não podemos ir para o enfrentamento de uma forma, precisamos ver o que o outro vai fazer, porque o que está pensado está aí. Foi anunciado e a sociedade está aí, perdão interrompê-la, mas traduzindo, quer dizer, a formatação do Ministério, ele atende a uma mudança preconizada em campanha eleitoral? Em campanha eleitoral, porque a partir do momento que você nega uma diversidade de sujeitos nos discursos políticos, já está negando o processo do respeito à cidadania e à diversidade de sujeitos. É algo que nós conseguimos construir nos últimos governos. Acredito que até no governo FHC nós conseguimos travar alguns diálogos e o atual governo traz, do ponto de vista ideológico, conceitos que eu nem diria. Tem gente que está dizendo, olha, voltamos ao período da ditadura militar. Não, nós não voltamos ao período da ditadura militar. Na minha concepção, nós retrocedemos muito mais do que chegar ao processo da ditadura. 30 anos no Brasil. 30 anos, eu diria que os discursos são muito parecidos com os discursos do século XIX. Então, do ponto de vista da sexualidade e das discussões de gênero, por exemplo, quando você compara com Michel Foucault e com os discursos da sexualidade, é como se nós tivéssemos que voltar a delegar essa fala apenas aos confessionários. Quando se propõe um projeto onde inviabiliza a discussão sobre sexualidade em sala de aula nas escolas, você está dizendo que este lugar é os confessionários. E para que serve? Qual é o processo de construção de respeito que nós vamos garantir aí? É a primeira pergunta que nós precisamos fazer. Do ponto de vista da igualdade de gênero, nós avançamos muito nos últimos 13, 14 anos. No entanto, nós não conseguimos estabelecer, por exemplo, um sistema nacional de políticas para as mulheres, que essa era uma das grandes demandas, foi um dos desafios principalmente discutido na última conferência. E me surpreendeu, por exemplo, a publicação do decreto agora no final do ano de 2018, instituindo o Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres, ainda com Michel Temer. Mas o que está sendo pensado para esse sistema? É algo que não foi apresentado então, durante a campanha eleitoral. Tem muita contradição. Tem muita contradição de algumas questões que foram feitas, porque, por exemplo, instituir o Ministério, ou instituir um sistema de políticas para as mulheres e destituir o Ministério da forma que estava pensado é, no mínimo, contraditório, ou não ter conhecimento de como se funciona a política pública. O que cabe, nesse momento, às entidades,
A senhora já falou no início da entrevista que é um momento de observação. Se o que... E de organização estratégica. Exatamente. Eu digo, quando nós vamos para o campo da observação, é o recuo estratégico. E esse recuo estratégico é para pensarmos e nos rearticularmos. Porque o que está acontecendo que nós deixamos... Eu não estou responsabilizando os movimentos sociais, mas é necessário pensar do ponto de vista da formação política e de como nós estamos inseridos nesses processos de protagonismo político que perdemos. Pois é, protagonismo, melhor dizendo, político. Pode-se dizer que os movimentos perderam essa capilaridade junto à população porque fez a opção de estar trabalhando na frente, na batalha partidária? É uma pergunta difícil. Eu não diria que... É porque, na realidade, essa não é uma responsabilidade apenas dos movimentos sociais. Que o próprio Estado deixou de investir em políticas mais específicas de formação política. Por exemplo, a questão do patriotismo. Né? O orgulho que nós... Aqui em Pernambuco, que as pessoas sentem dizer que são pernambucanas. Eu acredito que era algo que poderia perpassar por todos os estados. E as pessoas não só anunciar o orgulho de ser pernambucano, de ser alagoano, mas o porquê. Quais são as questões que estão por trás e qual o tipo de estado e de ética que nós estamos buscando construir. Porque muita gente faz, o Brasil perdeu, esse discurso é repressor, mas muita gente que votou coaduna com esse discurso repressor, né? E defende. É impressionante, só pensando aqui nas 2 primeiras semanas... Não aceitar que a maioria da população pensa assim, é isso? Nas 2 primeiras semanas, assim que saiu o resultado das eleições, nós vivemos uma onda de violência, né, que é uma tática nazista e que todo mundo foi se assustando. Eu conheço inúmeras pessoas que ficaram dentro de casa com medo. Porque essa onda de violência... O acirramento da violência, sobretudo nas redes sociais, né? Sobretudo nas redes sociais, porque se verbalizava nas redes sociais e isso se traduzia na prática nas ruas, né? Isso foi o que se observou. E hoje, passada a eleição, a gente observa... As ameaças continuam. Eu assisti o noticiário do final de semana e vi quantas mulheres foram assassinadas em todo o país, em várias regiões do país, da forma mais cruel que se pode imaginar. Isso é um termômetro, professora? Eu acredito. Isso é uma comprovação na prática de que o discurso da violência que permeou todo esse processo político de 2018 está se reverberando e vai reverberar de uma forma muito mais, como é que eu poderia dizer? Acirrada? Muito mais acirrada na vida das mulheres, da população negra, LGBTs, indígenas e quilombolas, que são os grupos que dentro do discurso misógino são vistos como grupos, não vou falar minoritários, mas como grupos que devem ser subservientes a um padrão de convivência, de comportamento e de uma cultura que é elitista, que é excludente, que é branca e que não aceita e não respeita essa diversidade de sujeitos. A quem cabe responsabilizar, porque não é só uma questão de direita ou de esquerda. A sociedade é formada, pluripartidária. Como se chegou a esse ponto de se estabelecer essas diferenças sem que tenhamos aí um meio termo para, digamos, um centro que tivesse força e para aí? Gorete, eu não vejo receitas no momento, né? Então, quando eu digo, olha, nós precisamos parar, parar, por exemplo, sair um pouco das redes sociais, parar, estudar e descobrir novas táticas
que se pense em uma sociedade daquilo que nós sonhamos, a sociedade que nós sonhávamos nos anos 70, anos 80 e começamos a construção. No processo e depois de nós redemocratização no do processo país. de redemocratização no país e nós perdemos. Eu digo que eu olho para a juventude, muitos jovens, nós temos uma geração perdida do ponto de vista ideológico. A resposta é sim, tá, é porque sim, mas muitas vezes não sabe o porquê esse sim. Você quer isso juventude poupada, talvez, por quem viveu... Hiperprotegida. Hiperprotegida, e essa hiperproteção não faz as pessoas crescerem. Criticamente, né? No sentido quando eu falo do crescer politicamente. Eu, no período da campanha, por exemplo, eu andei por espaços que as pessoas achavam... Era muito comum a história da metralhadora. E qual o sentido da vida humana? Se você está o tempo todo fazendo gesto de uma metralhadora, incitando a violência, você está naturalizando não se combate com a retirada da vida do outro. E que sociedade é essa que nós estamos construindo? Que valores éticos são esses? Que respeito à vida é esse? Então, eu acredito que nós precisamos discutir politicamente, mas precisamos principalmente discutir o valor à vida. E estabelecer estratégias para garantirmos essa vida com dignidade. E os movimentos, as entidades estão uníssonas nesse entendimento? Vários encontros com os movimentos vêm acontecendo desde o período do resultado da campanha, na realidade antes um pouco, mas existe uma compreensão que é necessário mudar as estratégias políticas. Né? Eu digo que é necessário mudar o método. Né? Quantas vezes nós dissemos é necessário voltarmos às periferias, fazer aquilo que as comunidades eclesiásticas de base faziam lá nos anos 80, né? E que depois... Né? Câmara. E que muita gente criticava, mas você estar com a comunidade, dialogando com a comunidade, você desperta lideranças ali e uma consciência ideológica impressionante. As redes sociais não vai substituir aquilo que a relação humana próxima consegue fazer, né? Que é sensibilizar e refletir junto com o outro. Fazer análises de conjuntura, por exemplo. Eu lembro quando eu era garota com 13, 14 anos, 12, né, nós sentávamos em roda na praça ali para fazer. Uma juventude, era uma juventude que lia, que buscava nos livros. Nós tínhamos o ideal da liberdade também. Exatamente. De buscar a liberdade. E hoje todo mundo acha que a liberdade está aí. E qual é a liberdade? Essa liberdade nos serve? Porque essa liberdade que está aí não nos serve. A liberdade que está todo mundo cercados, né? Porque a pobreza, quando sai nas ruas, muita gente expressa medo. Aí a classe média alta também expressa medo porque está dentro dos seus castelos trancados e cercados. É esse Brasil que nós queremos? Todos aprisionados, de fato. Estamos né? todos aprisionados. Os que estão com os muros e os que estão sem os muros. E qual é a política, por exemplo, para a juventude? Vamos falar de LGBT, por exemplo? Por exemplo, eu quero falar de uma declaração... A nova ministra Damares Alves, ela, em seu discurso, destacou que não haveria perdas para a comunidade LGBT+. Qual a sua opinião? A constatação. Inclusive, recentemente, nós começamos a fazer um levantamento no Brasil de quantos LGBTs tem no Brasil hoje, né, que está inserido nos movimentos. Porque o que aconteceu nos últimos 2 anos e ninguém publicizou ou problematizou politicamente é o desaparecimento de algumas lideranças. E as lideranças estão sendo ameaçadas. Não só das LGBTs, mas principalmente as lideranças do campo, porque mexe com uma estrutura muito maior. E a perda, a partir do momento que você tira do Ministério, né, a secretaria específica para lidar com as questões LGBT, você está colocando esse grupo no mundo da invisibilidade. E o que é invisibilizado não é visto. E se não é visto... Né, dentro dessa estrutura, dificilmente vai se discutir políticas específicas, políticas de equidade para esse grupo. Então, é necessário uma organização no sentido de
e não só pensar em estratégias, mas de denúncia mesmo, né? Ou a gente retorna às ruas com os discursos mais organizados e buscando denunciar e colocar o que está na prática. Agora, também nós precisamos lembrar que existe uma sociedade altamente LGBTfóbica, que diz que LGBT tem que morrer mesmo. Né? Que tem gente que acha natural, né? Nem naturaliza, acha natural, por exemplo, os estupros corretivos, que são os estupros praticados contra mulheres lésbicas pelo simples fato de ser lésbica. E eu fico pensando, que sociedade é essa que tem a capacidade de julgar o outro e matar o outro pelo simples fato de amar fora de uma heteronormatividade dessa ordem que está aí. Ou seja, é uma sociedade que não respeita a vida humana. Aí tem gente que diz, como é que uma pessoa tem a capacidade de nascer macho, biofisiologicamente macho, e querer ser mulher? Deus fez assim. Gente, as nossas religiões, nós precisamos exercer dentro dos nossos templos e não trazer para a prática da política, da organização política do Estado. Então, dizer o Estado é laico e não respeitar a laicidade do Estado... É outra contradição. É muito contraditório. Só para lembrar a declaração da ministra, que virou um meme, né, e um meme que está sendo comentado, terminou sendo o segundo assunto mais comentado da semana. Pois é, eu ia tratar dessa questão de uma forma mais detalhada, mas como já foi adiantado, essa questão de menino veste azul e menina veste rosa, ele é príncipe e ela é princesa. Em qual sociedade, em qual país essa pessoa está? Em que lugar é esse? Está num conto de fadas? Porque esse conto de fadas não vai contemplar uma sociedade diversa, principalmente real, né, que está aqui em 2019, por favor. Vamos ainda tratar dessa questão específica no próximo bloco, que o nosso tempo para este bloco já está estourando. Tá, estourou? E a gente volta em 1 minuto. Até já. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe Ana Pereira, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, o CEDIM, aqui em Alagoas, e também do Instituto Feminista Jared Viana. Nosso assunto, uma avaliação, não é, nesse contexto da nova estrutura de governo federal para dar respostas, não é, ao novo Ministério da Família e dos Direitos Humanos no governo Bolsonaro. Ter essa denominação família e direitos humanos e não ampliar, não é, para cidadania, digamos assim, como se pode avaliar? Acho que a própria nomenclatura do Ministério, da forma que ficou, anuncia um governo extremamente conservador, retrógrado, e que não atende à sociedade brasileira. Porque a partir do momento que se fala da família, de qual família ela está falando? A partir do momento daquela declaração do rosinha para as menininhas e do azulzinho para os meninos, nós estamos falando de um processo de ditadura. É a ditadura do rosa, está voltando? É isso que quer se implementar? E daí qual é a família que ela vai estar falando? É a família heteronormativa? Porque, por exemplo, na minha família hoje é constituída
por mim, minha família na minha casa, por mim e minha gata felina. É minha família. E qual é a família que ela está? Né? A família, por exemplo, um casal composto por 2 homens é uma família. Está se considerando essa família? Por 2 mulheres é uma família. Inclusive, né, reconhecendo. Não, e o próprio STJ, quando aprova os casamentos lá em 2011, né, que para ela foi o STJ. A gente vai passar por cima de tudo isso? Né? A gente vai passar por cima de todas as conquistas que nós tivemos? E muita gente faz... mas a sexualidade é algo do campo privado. É mentira, porque a nossa sexualidade é cerceada por uma grade política extremamente forte, com instituições fortes que buscaram ao longo dos séculos, né, nos castrar e nos colocar em determinadas casinhas. Inclusive a história do rosa e do azul está associado a isso, a esse campo da fragilidade do mundo interno e pensar a sexualidade para o mundo da reprodução. Gente, nós não estamos no século XIII, XV. Então, precisamos pensar isso. E quando nós falamos de sexualidade, falamos de afetos, né? Das nossas sensações, dos nossos desejos. E o Estado vai continuar invadindo os nossos corpos dessa forma? Pois bem, diante dessas questões no âmbito nacional, também temos as questões internas, né? Assassinatos, tem-se observado um grande número de assassinatos a cada final de semana de mulheres. Na região, por exemplo, do Agreste, essa semana foi gritante, se não me engano, 6 casos de mulheres assassinadas. E aí, como o CEDIM pode buscar junto ao governo, a segurança pública, as delegacias das mulheres que continuam sem abrir aos finais de semana, a realidade local, o que se observa e quais são as sugestões que se colocam para questões como essa? Recentemente eu falei que nós chegamos em 2018, recentemente foi em dezembro, chegamos em 2018 com políticas menores do que nos anos 80. Nós tínhamos um movimento, e daí o parlamento, né, formado por mulheres, muito maior, mas também era um pouco menor, mas também tinham estratégias de diálogos muito mais fortes. O Estado de Alagoas precisa avançar muito. Por exemplo, nós temos uma Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres, que é a que recebe o 2º menor recurso de secretarias do Estado. E nesse último comparativo governo, das demais secretarias estaduais do Estado. Esporte, juventude e mulheres são as 2 secretarias que recebem o menor recurso. E daí, como pensar em políticas para mais de 50% da população com o 2º menor orçamento do Estado? Essa é uma questão. A outra questão, nós já falamos, inclusive nesse programa, sobre a importância de se ter na secretaria profissionais concursados. Nós estamos o tempo todo querendo discutir políticas para as mulheres, mas que a gente termina discutindo ações porque não há uma continuidade. É a secretaria que tem a roda das cadeiras. Eu costumo chamar de brincadeirinha das rodas das cadeiras. Porque uma questão é o gestor, o secretário, mas quando roda, a secretaria roda todo mundo. Porque ninguém é concursado. E a política não é colocada como política de Estado, Ana Pereira? Era para ser política de Estado, porque a secretaria, na realidade, essa é uma política muito nova do ponto de vista da organização estrutural, porque a secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, inicialmente, nasce como secretaria meio, ou seja, é a secretaria articuladora que vai dialogar com os outros ministérios, também. Assim as estaduais. Só que esse diálogo da interdisciplinaridade e da interinstitucionalidade muitas vezes não acontece. E a gente fica na história das ações. E se não se tem um sistema, daí foi algo que nós discutimos muito dentro do processo do governo Dilma, já no governo Dilma, a importância de se pensar um sistema de políticas para as mulheres, onde se tenha os atores, único, como o SUS, por exemplo. Como o SUS e o SUAS. Né? Então, no governo Lula, nós conseguimos avançar com a construção do SUAS. Né? Era algo que o movimento as assistentes sociais, na realidade, é uma categoria extremamente organizada nesse processo, conseguiu
né, nós conseguimos fazer inúmeras provocações, surge o SUAS, tomando como experiência o próprio SUS. Quando a gente pensa no sistema de políticas para as mulheres, decretado recentemente com o nome de CEPROME, né, pelo governo federal, não está claro no projeto, nem lá no decreto, como é que vai funcionar esse sistema, de onde é que vem esse recurso, como serão esses diálogos. E daí também foi decretado a convocação da Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Ora, nós vamos fazer novamente a Conferência de Políticas para as Mulheres, mas nós não conseguimos construir o plano nacional, nem o plano estadual na Conferência Nacional. da última conferência, porque nós fomos abortadas politicamente, né? Quando caiu o governo Dilma, a primeira coisa que caiu é o Ministério de Políticas para as Mulheres. E caiu o Ministério, várias ações ficaram paradas. Para você ter uma ideia, parte dessa política funcionava com recursos do governo federal, a partir da apresentação de projetos e programas, que eram os editais. Isso parou de acontecer. Por que no Brasil os movimentos sociais, a população em geral, não consegue identificar uma política de Estado que está sendo, digamos, violada por uma outra gestão para mantê-la em funcionamento? Porque se observa isso em várias partes do mundo, né, em vários países, a população e as ruas, quando ela sente que uma política pública que está dando certo e que assume o novo governo e tenta cortar porque está relacionada àquela proposta política, é cortada. As pessoas estão Eu sempre digo que nós precisamos aprender a nos embrenhar com a política, namorar a política, né? E fazer desse processo político o sentido da liberdade. Se nós não conseguimos fazer isso, nós não vamos fazer esse processo de mobilização política. O brasileiro fala muito, por exemplo, reclama, até sente. A política de saúde é a política que geralmente mais fala, né? A política de saúde está assim. Todo mundo sente, mas reclama onde? Na esquina, nas ruas. E não no órgão competente. E não de forma mais organizada. A começar por uma ouvidoria, por exemplo. Recentemente nós tivemos uma discussão aqui mesmo, na Casa Tavares Bastos, sobre o Hospital da Mulher. Sim. Vamos pensar, juntar essas duas políticas. Hospital da Mulher. O Hospital da Mulher foi construído todo com recursos públicos, inclusive com recursos do FECOEP, que é o Fundo de Erradicação da Pobreza. Então, na minha concepção, há uma má utilização, porque erradicar a pobreza não é construir hospital. Né? Então, precisamos pensar aí. O fundo nasce para a erradicação da pobreza. Então, para fortalecer os núcleos produtivos, para investir na agricultura familiar, os núcleos produtivos da sociedade em geral, mas para buscar realmente erradicar a pobreza. Precisa ter um plano de erradicação da pobreza do estado mais pobre do país, que é o estado de Alagoas. E daí, quando construímos um hospital com recursos públicos, que era para estar ligado diretamente à Universidade Estadual, a Uncisal, e terceirizamos, passamos para a iniciativa privada, o que é que nós fizemos? E daí, a justificativa é a lei de responsabilidade fiscal. Mas a lei de responsabilidade fiscal tem questões muito específicas no campo da saúde, educação e segurança. As três estratégias. Então, são políticas estratégicas, são basilares. Não dá, esse discurso de que é a lei da responsabilidade fiscal não cabe. Não cabe. E o que é que nós vamos fazer? Eu lembrei agora da época que eu era conselheira municipal de saúde, que houve um montante de recurso impressionante investido num hospital privado, porque ia atender SUS, e quando nós fomos para a visita, realmente a entrada do hospital perfeita, linda, mas era para a entrada dos planos de saúde e a população estava sendo atendida na garagem. Então nós precisamos tomar muito cuidado. E a sociedade sabe que a saúde é aquilo que mais
dói diretamente, porque nós perdemos vidas. Nós estamos perdendo vidas por falta de um trombolito, por exemplo, no HGE, que pode salvar a vida em questão de segundos. Como é que você não tem trombolito dentro do HGE? E você simplesmente diz, morreu, foi Deus que levou. É uma situação muito grave, né? Que exige não Tem um só... outro hospital que vai ser privatizado, Sim. que é o Hospital Geral que está sendo construído também com recursos públicos. E a sociedade precisa aprender a valorizar aquilo que é nosso, aquilo que é público. Se é público, é nosso. Mas a política de privatização do que já existe de patrimônio do Estado ou do governo federal, agora abriu, porque é a moeda que está se colocando para viabilizar economicamente o país. O que dizer? Se viabilizar economicamente o país dentro dessa perspectiva de não garantia de direitos, né? Porque não... E quando você não garante direitos, vai acontecer o que aconteceu no Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro foi o primeiro estado a começar a privatizar tudo, né? Inclusive a saúde. E todo mundo viu o caos que chegou ao Rio, né? Vários profissionais sem receber meses. E daí da educação, da saúde e do estado do Rio de Janeiro inteiro. O caos que se instalou. A saúde pública no Rio é a saúde mais vulnerabilizada na Federação Brasileira. E nós vamos deixar que aconteça isso? E aí, a população vai deixar que isso aconteça? Pode-se dizer que a população está meio lexotânica, professora? A força só se dá por meio das redes sociais. É muito engraçado, porque você vê uma série de comentários num determinado post e tal, né? E tem a chamada e quando nós chegamos nas ruas. Mas também tem a própria conjuntura da insegurança do trabalho, né? Do cansaço. Tem pessoas que trabalham em 2, 3 lugares para dar conta da própria sobrevivência, os 3 horários. É verdade. O que faz é dizer para essa pessoa ir para as ruas se os atos acontecem durante a semana e a população inteira está trabalhando durante a semana. E tem que ver também estrategicamente então, como convocar, né, para determinadas mobilizações. Por isso que eu digo, é necessário o recuo. O recuo e pensar... Recuo estratégico. O recuo estratégico e pensar aqui como é que nós vamos fazer. E daí nós todos que somos defensores e defensoras dos direitos humanos, de uma sociedade mais justa, de uma sociedade que caiba a todos nós. É possível convivermos juntos. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. O Brasil terá, pela primeira vez, uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe Ana Pereira, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, CEDIM Alagoas, como também do Instituto Feminista Jared Viana. E falemos agora sobre a expectativa para o novo governo, que foi reeleito aqui em Alagoas, na política que vai se desenvolver para as mulheres. Bom, eu acredito que existe uma expectativa, falando do governo do Estado, uma expectativa alta, né,
porque existiram promessas de campanha, não só agora, mas na gestão passada, algumas questões o governo não conseguiu cumprir, não conseguiu dar conta, e daí tem uma segunda oportunidade. Por exemplo, quando nós falamos de violência, eu sei que existe uma questão macro, mas eu digo que essa questão nacional influencia diretamente, mas também nós precisamos pensar até que ponto nós vamos deixar que a política nacional influencie dentro do Estado. E quando eu falo isso, diferentes, né? são politicamente diferentes. São grupos politicamente diferentes, mas muitas vezes nós, e aqui eu falo no estado de Alagoas, é muito comum dizer, não, mas a nacional está assim, a gente não faz aqui porque é um impedimento na nacional, não é? Então, quando nós prometemos, e daí foi uma cobrança de vários movimentos sociais reunidos, de vários movimentos de mulheres e movimentos feministas, junto com o Conselho, e buscarmos sanar alguns processos, algumas dívidas antigas do Estado de Alagoas. Por exemplo, casa de passagem no Estado, nós não temos. Então, muitas vezes, tem mulheres que deixam de fazer a denúncia porque elas vão ser ouvidas daqui a 3 meses. Eu vou denunciar e eu vou para onde? Para casa? Para debaixo do mesmo teto que o agressor, que pode chegar à noite e me matar? Impossível. Então, as casas de passagem. A outra questão é a delegacia, né, que é desde quando a delegacia, as CDDMs abriram no país, foram criadas no país, há uma demanda e uma busca, né, para que essas delegacias sejam abertas nos finais de semana. Que é quando a maioria justamente dos porque os crimes, né? E as violências acontecem principalmente nos finais de semana, os homens muito exaltados, bêbados, vão lá e se acham donos, proprietários do corpo daquela mulher e dizem, eu posso bater. E daí, aquela mulher vai para qual delegacia? Vai para onde? Né? A segunda questão... A terceira questão, e daí é necessário também parabenizar ao que aconteceu de bom. Nós tivemos de bom, por exemplo, a criação da Patrulha Maria da Penha. A Maria da Penha realmente tem evitado que aconteça alguns feminicídios no Estado. Isso, nós estamos salvando vidas, isso é importante. Foram muitos diálogos até que a patrulha fosse realmente implementada, e no período do lançamento, não foi nem no lançamento, no período da assinatura do termo, nós fizemos uma provocação, e o nosso secretário Lima Júnior, de Segurança Pública, prometeu que até o final de 2018 nós teríamos a interiorização da patrulha, pelo menos teríamos em Arapiraca. Mas se nós tivermos no Agreste mais uma patrulha, nós vamos estar evitando esses feminicídios lá no Agreste. De criminalidade. Esse alto grau de criminalidade no Agreste. Contra a mulher. Né? Um outro ponto que nós precisamos pensar carinhosamente é o sertão. Né? E eu acredito que essa política da patrulha é extremamente importante, junto com aquilo que nós chamamos do tripé da cidadania. Por exemplo, estabelecer os organismos de mulheres nos municípios, e daí há que se sensibilizar as prefeituras, não é? Tem que se sensibilizar. E daí quais são os organismos? Pelo menos o organismo do Estado ou do município, a exemplo de uma secretaria ou de uma coordenação de políticas para as mulheres, o conselho, porque sem o conselho, sem o monitoramento, né, a política não funciona, e o plano municipal e o plano estadual de políticas para as mulheres. O plano estadual também foi algo que nós provocamos imensamente na primeira gestão. Durante a gestão da Rosinha não aconteceu, a da secretária Rosinha da DEFAL, depois da Cláudia Simões também não aconteceu, o processo até foi aberto, enfim. Mas as questões burocratizadas demais, não aconteceu. Mas há uma possibilidade desse plano já foram encaminhados de sair ainda em 2019. Ainda no primeiro semestre de 2019. Uma outra questão que foi importante foi o Fundo de Políticas para as Mulheres. Nós conseguimos aprovar na Casa Tavares Baixo o Fundo Específico de Políticas para as Mulheres. Agora, nós precisamos estabelecer de onde vêm esses recursos para
né, porque nós podemos receber emendas parlamentares, e já que podemos receber emendas parlamentares, senhores parlamentares, vamos lembrar que as mulheres também votam, que as mulheres são mais de 50% da população alagoana e que precisamos de fato enfrentar a violência de gênero no nosso estado, a violência contra as mulheres. E eu sempre digo que um estado que não consegue cuidar das suas mulheres, não consegue proteger suas crianças e muito menos cuidar dos seus idosos. Da família como um todo. Da família como um todo. E em relação à participação da mulher na política, que balanço nós podemos fazer? Não é? Nós já sabemos que na Casa de Tavares Bastos a representação aumentou significativamente. Eu acredito que eu acompanhei o processo, inclusive por ter sido candidata, e não só por ter sido candidata, mas eu sempre gosto de acompanhar os discursos e os históricos. Então, eu sempre digo que não adianta apenas eleger a mulher, mas de que lado ela está? É a primeira pergunta. Qual grupo político que está representando? E qual o seu compromisso com as políticas para as mulheres? Isso significa que tanto o Conselho quanto o Instituto também estarão observando? Certamente a ideia, nós já provocamos uma parlamentar e estamos só esperando a Casa Tavares Bastos sair do recesso para fazer o contato com todos os parlamentares oficialmente e discutirmos estrategicamente o fortalecimento da política para as mulheres. Pois bem, como a senhora avalia nesse contexto a realização das audiências públicas para a discussão de temas relevantes que unificam a luta das mulheres em qualquer segmento? Acredito que existem dois aspectos. Um muito positivo, porque a partir do momento que você abre as audiências públicas, você está abrindo a possibilidade de diálogo com a sociedade, é uma possibilidade direta, né? De visibilidade para as questões de visibilidade também, porque geralmente as políticas, eu ia dizer, de todas as vulnerabilidades, né, porque geralmente as audiências públicas perpassam por aquilo que mais grita, que vem de propostas da sociedade, e nós temos parlamentares que assumem o compromisso com determinadas pautas, e isso é extremamente positivo, né? É importante ocuparmos a Casa Tavares Bastos. E do ponto de vista negativo, é que geralmente fica na audiência apenas o parlamentar, ou no máximo mais um, dois, que propôs a audiência. Isso é complicado. Os parlamentares precisam aprender a ouvir e as bases. Se eles não se propõe a fazer isso, vai continuar comprando votos, porque todo mundo sabe que compra de voto é crime, mas nós sabemos que no estado de Alagoas, correu rios de compra ou de dinheiro comprando votos. Gente entregando o santinho junto com o santinho mais R$100. Então, isso é compra de voto deslavada. Isso é violência contra a democracia. Isso é um atentado à democracia do nosso país. Pois bem, e nós chegamos ao final da nossa entrevista. Já. E, infelizmente, teríamos mais 45 minutos, digamos assim, para conversar, mas chegamos ao final da nossa entrevista e eu aqui agradeço a participação e até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos imensamente, dizer que o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher, nós temos uma gestão que vence em 2021, estaremos buscando os diálogos necessários para fortalecer a política para as mulheres, a política de saúde, porque políticas para as mulheres engloba todas as outras políticas. Uma luta contínua, não é? Exato. Obrigada, mais uma vez. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente.